Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura. Hoje nós vamos iniciar o livro de Números. Antes, nós vamos orar, vamos falar com o Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos graças ao Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas vidas, guarde os nossos corações para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos em teu nome e pedimos que a tua palavra transforme os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Números, capítulo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Reuben, Elisur, filho de Zedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Surizadai; de Judá, Naazon, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Euel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650 dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam ir à guerra, foram contados deles
Da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, dos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Aser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Estes foram os contados que contou Moisés e Arão e os príncipes de Israel. 12 homens, cada um era pela casa dos seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles os administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números, capítulo de número 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias, da casa dos seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 74.600, e junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, e o que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 144.000
6.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Eliasur, filho de Zedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão e Zelumiel, filho de Zorizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que forem contados dele foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os esquadrões, e estes marcharão em seu lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés e seu exército. E os que foram contados deles foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abdã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que forem contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, a Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Fizemos a leitura de Números, capítulo de número 1 e 2. Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.